Olá, eu sou Maurício Casemiro e esta é mais uma videoaula do meu treinamento de Microsoft SharePoint para administradores. Nesta videoaula nós falaremos sobre grupos do Office 365 ou Office 365 Groups, como genuinamente eles foram criados. Esta é a primeira aula deste módulo que vai falar sobre sites modernos do SharePoint, né, os Modern Sites da Engine 2016 do SharePoint. E não tem como falar sobre sites modernos do SharePoint da Engine 2016 sem que a gente fale de grupos do Office 365, porque é algo muito incluído no conceito de como eles funcionam, na questão de compartilhamento, na questão de como as aplicações são acessadas, na questão de como o permissionamento é aplicado e assim por diante. A Microsoft ela tem essa característica de, entre uma versão e outra do produto, ela mudar substancialmente alguma engrenagem, algum conceito sobre como funciona a ferramenta e manter a retrocompatibilidade com a tecnologia anterior, para que as pessoas que estejam migrando de uma versão para outra, as empresas que estejam passando por esse período de migração, não sofram tanto, né? Tem aí uma migração suave, digamos assim, ok? Então, vamos entender primeiro o que são os grupos do Office 365. Diferente de apenas grupos de distribuição, ou também chamados de listas de distribuição, ou de grupos de segurança, os grupos do Office 365 é tudo isso e mais um pouco. Eu posso chamar de um Power Group, né? Não batize de Power Group porque nós temos produtos com esses nomes, né? Tem o PowerPoint, o Power Apps, que são outras aplicações no Office 365. Eu digo Power porque realmente é um grupo mais poderoso. É um grupo que agrega funcionalidades, tecnologias, modos, maneiras de trabalhar diferentes nesse conceito de grupo e mantém as características anteriores, que também são importantes, tá? Vamos dar uma olhadinha na parte de administração? Então, eu estou aqui no meu portal.office.com ou simplesmente office.com, é o meu portal de usuário, seja eu um administrador ou não, eu tenho o meu portal de usuário. É a minha tela inicial do Office 365. Veja como ela é educada, boa tarde, né? Apresenta as aplicações que pertencem à minha assinatura, que a empresa me proporcionou, e aqui as minhas documentações de OneDrive for Business e de SharePoint. Esse aqui é um tenant para o nosso laboratório, então foi desenvolvido especificamente para a gente desenvolver as atividades aqui dentro, por isso aqui não tem nada, mas conforme a gente for caminhando dentro do treinamento, você vai ver que os documentos vão sendo populados, os metadados e assim por diante, ok? Vamos aqui em administrador, para poder a gente ir para o painel de administração do Office 365. Lembrando que, claro, né, mais uma vez, é sempre bom refrisar, para que essa tile apareça para você, essa opção, você precisa ser um administrador, você precisa ter a role de administrador lá no seu Office 365, ok? Eu posso acessar a partir daqui também, administrador. Ok. Uma vez na central administrativa do Office 365, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, nos menus laterais, da parte esquerda da sua central de administração, na área de grupos. Aí você tem duas opções, grupos e caixas de correio compartilhada. Vamos dar uma olhadinha primeiro em grupos. Veja só, como eu falei, é um tenant novo, é uma organização nova que eu criei para esse nosso laboratório deste módulo do treinamento de SharePoint para administrador, então não tem nenhum grupo ainda. Contudo, se eu vier aqui em usuários e usuários ativos, eu já previamente criei aqui uma organização, tá? Então eu vou apresentar para você a equipe, o André Vilaça, gerente comercial, departamento comercial, Daniel Vital, analista de TI, departamento de TI, Felipe Nascimento, assistente administrativo, departamento administrativo, eu, Pedro Mendes, gerente administrativo, Sueli Morgado, assistente de marketing, e Vera Lúcia complementando aí o time comercial como assistente comercial. Tá certo? Então, uma equipe enxuta aqui, né? Onde você pode realizar algumas ações em massas, né? Uma equipe de 7 profissionais aqui, todos eles com suas características já totalmente configuradas, no sentido de licença atribuída, né? Eu estou trabalhando aqui com uma licença E5, que é uma licença Enterprise, uma das mais completas, mas pode ser E3, pode ser E1, pode ser Business, licenças para Small Business, né? Como Small Business Premium, etc. Para qualquer uma dessas vai funcionar, tá certo? O Office 365 Groups ele está presente nelas. Então, sabendo que nós já temos usuários, voltemos para grupos, onde não temos nenhum grupo, e vamos só voltar aqui, vou voltar novamente aqui, só para a gente
dar uma recapitulada. Eu tenho aqui o André Vilaça como gerente comercial e, por último, eu tenho a Vera como assistente comercial. Olhando para esse cenário aqui, eu poderia ter mais assistentes, mais auxiliares, um diretor, de repente, depende do tamanho da organização e como que é esse escopo. Nesse aqui, é muito simples, né? Um gerente e um assistente. Né? Eu poderia ter mais assistentes aqui, mas para o nosso exemplo, 2 basta. É bacana que se tenha um convergente que aglutine esses 2 profissionais, porque trata-se de uma mesma área. Né? Eles não têm os mesmos cargos, mas é respectivo à mesma área. Tá? O grupo ele começa a ajudar nesse sentido. Tá? Porque quando você precisa dar uma licença, precisa dar uma atribuição a uma aplicação, né? um permissionamento dentro de uma aplicação, não precisa ser SharePoint não, pode ser outra, pode ser o Exchange, que é a solução de correio da Microsoft dentro do Office 365, pode ser o Skype for Business, que é a solução de comunicações unificadas, pode ser o Teams, enfim, pode ser uma porrada de aplicações dentro do Office 365, ou em servidores locais. Você tem aqui, na parte de grupos, retrai o restante para não confundir, prontinho, o botão adicionar um grupo. É aqui que você vai começar a configurar. Veja que, ao tentar adicionar um novo grupo, ele adiciona aqui, ó, ele te proporciona aqui, ó, os tipos de grupo possíveis, tá? O primeiro tipo de grupo é o próprio Office 365, ele é o default, o padrão e o recomendado, inclusive. Você pode ver que tem uma descrição aqui do lado para te familiarizar. Você novo administrador de SharePoint online, que está começando a trabalhar com os sites modernos do SharePoint 2016 online, ele vai te dando aqui, quando ele percebe que você está pela primeira vez acessando um determinado recurso administrativo, ele te dá algumas tips, algumas dicas ali para te explicar rapidamente, é um mini KB para te explicar do que se trata. Tá? Então, os grupos de Office 365 hoje são considerados o grupo mais completo dentro do Azure AD, que é quem cuida da parte de identity, de identidade. Né? É o meu AD da Microsoft, o meu grupo meu aglutinador ali de contas, de computadores, de pessoas e assim por diante. Vamos tentar fazer um comparativo com o que a gente já conhece de grupos antes do Office 365, antes do Office 365 Groups. Tá? Nós conhecemos a lista de distribuição. Tá vendo? Você pode criar uma lista de distribuição como sempre foi possível. O que é uma lista de distribuição ou um grupo de distribuição? Isso aqui funciona para e-mail. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá a Vera e tenho o André, do grupo, da equipe comercial, do time comercial. Um é gerente, o outro é assistente, mas pertencem a uma mesma equipe, trabalham com muitas atividades em comum. Se eu preciso, eu sou de fora, eu sou, sei lá, do contas a pagar, e eu preciso enviar um e-mail para o comercial para obter alguma informação, lista de preço, ou algum indicador que apenas a área comercial tem, ou ela tem porque trabalha mais com aquela informação, ao invés de eu ficar dando tiro no escuro nas tentativas de erros e acertos, por exemplo, entrando em contato com a Vera e aí descobrindo que a Vera não tem a informação. Aí tento com o assistente 2 comercial, o 3, o 4 ou até com o gerente, chego até o André. Né? De repente eu chego no terceiro, quarto assistente, aí sim eu consigo a informação porque está com ele ou não, está com o gerente, está com o supervisor e assim por diante, está com o coordenador, mas até lá eu vou tendo essas tentativas aí, né, entre erros e acertos. Se eu uso um grupo, uma lista de distribuição simples, que é a já conhecida, e mando para o time recebe uma cópia desse meu e-mail solicitando essa informação em cada uma das suas respectivas caixas de entrada, concorda comigo? Então, se eu crio lá um grupo de distribuição chamado comercial @, e aí vem o domínio da minha organização, que eu uso para e-mail, para site, para tudo, isso bate uma cópia na caixa postal de cada um. Tá? Tecnicamente, estou dizendo que se eu envio um e-mail para comercial@, ele vai bater uma cópia na caixa de André@ e na caixa de Vera@. Quem tiver a informação já me responde. Quem não tiver, de repente, responde que não tem ou nem responde. Né? Então, é muito mais prático. Eu faço apenas um envio de um e-mail e espero a informação chegar. Tá?
Então, para isso que serve a lista de distribuição ou grupo de distribuição, para atingir mais de uma pessoa em um único disparo de e-mail, tá bom? Vamos começar a trabalhar com definições aqui, para que fique mais simples para você entender as ferramentas. O segundo que eu tenho aqui, grupo de segurança habilitado para e-mail e grupo de segurança. Vamos falar desse último primeiro, depois a gente sobe, porque na verdade o que está aqui em cima é o que está aqui embaixo, mais habilitado para e-mail, né? Então, o que é um grupo de segurança? Diferente de um grupo de distribuição, que não tem o objetivo de você enviar um e-mail para um endereço uma única vez e bater em várias caixas eles serem distribuídos, ele não tem esse escopo de mensageria, ele tem mais um escopo de segurança mesmo, você consegue configurar ali uma delimitação, colocar pessoas dentro dessa delimitação, claro que tem alguma coisa em comum, geralmente ou é departamental, ou é por conta de área em comum e assim por diante, e dar acesso a coisas dentro do sistema. Então, dar acesso a aplicações, vamos traduzir para o nosso cenário? Vamos. Então, dar acesso a aplicações dentro do Office 365. Tá? Lembra nas aulas anteriores desse treinamento que você está fazendo, onde nós trabalhamos um pouquinho com a parte de permissão? Lembra quando nós entramos no módulo de segurança, onde tem lá a parte de permissionamento? Você se recorda que dá para dar permissionamento para uma pessoa em si, eu tenho lá Maurício @ é o meu identity, é o meu ID dentro da organização, meu e-mail. Se eu der o acesso para o usuário, é possível no SharePoint acessar um site, dar acesso a um site, né? Eu sou um administrador, estou dando acesso a um usuário de site através do e-mail dele. Isso é um acesso pontual, é um permissionamento pontual. Mas se eu tenho muitas pessoas que, de alguma forma, elas se agrupam ali e eu preciso trabalhar com esse grupo de pessoas a todo momento, dando permissão, movimentando as pessoas entre as permissões diferentes ao que elas devem ter acesso, e tendo essa dinâmica, eu posso usar grupos, né? Um exemplo, claro, vou usar o comercial de novo, cria-se um grupo de segurança lá no SharePoint, chamado comercial, coloca-se lá o André, gerente comercial, e coloca-se a Vera, assistente comercial, dentro desse grupo de segurança, ok, isso é uma segunda etapa. E uma terceira cria-se um site e vá se trabalhar com o permissionamento. Na hora de permissionar, eu não preciso me preocupar em colocar o André, a Vera, fulano, ciclano, beltrano. Não, eu vou colocar apenas o grupo de segurança comercial que eu criei. Ele subentende que quem está lá dentro vai ter o tipo de acesso que eu estou dando. Acesso do tipo leitura, gravação, owner, e aí eu tenho umas roles lá de acessos. Tá vendo? Já facilita bastante. Então, tem muito mais a ver com segurança. Agora, o grupo de segurança habilitado por e-mail é nada mais, nada menos do que esse aqui mais esse aqui. Ele tem funcionalidade de segurança para acessos e tem funcionalidade de distribuição de e-mail também. Tá? E o que é o grupo do Office 365? Ele é tudo isso aqui, mais bastante coisa que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então, vamos começar a criar o nosso primeiro grupo de Office 365. Vamos chamar ele de comercial, justamente para trabalhar com esse cenário aí do André e da Vera. Tá? Olha só, quando eu dou o display name para ele, aqui em nome é o display name, tá? O nome de exibição. Ele já gera um alias para mim automaticamente. Eu posso aceitar ou posso modificar, não é obrigado a aceitar o alias que ele está te dando aqui, tá? Você pode colocar, por exemplo, com, @, se você quiser, ou totalmente diferente. Mas, claro, como boa prática e como dica, é bom que você coloque algo que tenha a ver, né? Que o ID do grupo, ou seja, o que a gente chama essa parte aqui antes do @, né? Que a gente chama é o ID do grupo, que ele seja parecido, semelhante ao que lembre o nome de exibição, tá certo? Aqui você vai colocar uma description, né? Uma descrição. Tem um administrador, e eu até entendo, a vida de administrador de TI é tão corrida, não só de Office 365, mas de qualquer solução, é tão corrida que às vezes coisas como detalhezinhos que não são fundamentais acabam sendo deixados de lado. Tá? Mas se você tiver um tempinho, preencha, que é bom. É bom não para você que já tem um conhecimento do que é isso, mas para o usuário que vai consumir. O usuário, quando bate o olho e vê uma descrição, às vezes aquilo ajuda ele. O cuidado que a gente tem ao criar as coisas para o usuário é importante dizer, porque muitas vezes lá na frente vai evitar que ele abra um chamado para você resolver, né? Você já fez ali uma prévia para ele. Então aqui grupo de Office 365, claro que o que eu vou escrever aqui é muito óbvio, né? Destinado ao time
comercial. Mas tua necessidade pode não ser, ela pode ter uma informação aqui que é adicional, complementar e importante, tá? Que não é óbvia, e aí sim ela passa a ter uma relevância bastante bacana. Grupo de Office 365 destinado ao time comercial, ok? Agora eu tenho o escopo de privacidade desse meu Office 365 Group, particular ou público, tá? Quando você quer criar um grupo que é restrito apenas a alguns membros da organização, então sempre indico que você crie particular. Muito cuidado que o Office 365 ele já põe público aqui. Tá? Mas, se por exemplo, você está criando um grupo para colocar o pessoal do financeiro e você sabe que o pessoal do financeiro eles têm informações que são sensíveis, não podem vazar, né? Deve-se haver uma cautela, uma camada de segurança, de importância de segurança maior, né? Eu digo humana mesmo ali, o cuidado com as informações. Por que não utilizar um grupo particular para poder fechar esse grupo? Poxa, não é caso de mãe Joana, né? Grupo aberto para o pessoal lá de outro departamento aqui, não tem nada a ver entrar no grupo. Imagina, isso aqui vai virar o SharePoint, ele vai usar o grupo do Office 365 depois, aí tu coloca lá dentro de um departamento financeiro, de uma pasta, um documento que é financeiro e ele é sensível e vaza para um departamento que não pode, então é legal você colocar particular, porque depois é você que vai determinar, ou os seus conjuntos de administradores de Office 365 aí e de SharePoint vão determinar quem que vai usar esse grupo aqui, tá bom? Você determina também o idioma do grupo, tá? Todo o suporte ao idioma do SharePoint também vem para os grupos do Office 365. E aí você determina aqui embaixo, ó, envie cópias de conversas e de eventos do grupo para as caixas de correio dos membros do grupo. Por padrão já vinha ativado. Então aqui na verdade você ativa um log de atividade, o que é muito bom. Tudo que é feito dentro daquele grupo, porque ele vai virar uma tríade depois, né? É quase uma rede social ali, é quase um Yammer, né? Você vai disponibilizar isso no formato de histórico, onde você pode consultar o que já foi realizado, que as pessoas já publicaram, responderam e assim por diante, ok? Agora você vai selecionar o proprietário desse grupo. Olha que bacana, não necessariamente o TI ele tem que ser proprietário de grupo. Você pode destinar, por exemplo, um gestor de equipe, um gestor de time, para conseguir fazer ali a gestão, o que é muito bacana, muito indicado. Vai tirar das suas costas, administrador de SharePoint ou de Office 365, algo que não é nem muito técnico, na verdade, é mais de gestão. Né? Como eu sei que o André ele é gerente comercial e eu estou criando um grupo comercial, por que não colocá-lo como gestor? Né? Vou colocar como proprietário aqui, ok? E vou adicionar. Ah, Maurício, mas você está colocando o André e você é TI, né? Você tem uma role dentro do Office 365 de Global Admin, você não vai poder fazer a gestão depois que você criar, vai ficar travado. Não, como eu sou administrador de Office 365, administrador de conjunto de site, né? E administrador global também aqui dentro do Admin Center, então sobrescreve esse tipo de ação que eu estou fazendo aqui, eu não preciso me colocar. Né? Já é default, é mandatório, ok? Vou adicionar. E nesse momento, ó, o grupo está sendo criado. Ele fala que pode demorar até 1 minuto para que o grupo esteja pronto. Nós vamos aguardar aqui. Opa, já criou, não precisou nem da FF, utilizado o recurso FF. Grupo adicionado, olha só. Aqui é a descrição comercial, diz que é um Office 365 Group. O grupo está pronto para você adicionar membros e outros proprietários. Podem ter outros proprietários. Esse que eu coloquei é o principal. Selecione o grupo e clique em editar do lado da configuração que deseja alterar. Ok? Então, eu vou fechar só para a gente ver ele aparecer aqui. Olha só. Dentro aqui do Office 365 Admin Center, na parte de grupos, eu já tenho o meu grupo comercial criado. E essas são as configurações, tá? Display Name. Ele repete aqui, comercial, o ID do grupo, que é o meu alias, né, para onde ele responde. Quer dizer, existe uma caixa, existe um encaminhamento. Ele vai usar Exchange aqui para poder mandar e-mail para as pessoas que pertencem a esse grupo aqui. Tá? A descrição que eu coloquei aparece aqui, olha só. Isso ajuda até outros administradores novos a entender do que se trata, o que as pessoas fazem com esse grupo. Aqui ele é destinado, por isso que é muito bom seguir sempre as boas práticas Microsoft. A privacidade do grupo, se ele é público ou é particular, nesse caso particular, somente membros podem ver o conteúdo. Se é um grupo que está ativo, para mim, ele está ativado, porque eu que criei, então eu auto-assinei. Para outros administradores, não, precisa assinar. Permitir remetentes externos,
Ó, por enquanto desativado, não é um grupo externo, ele é um grupo interno, para quem tem domínio vstechlab.onmicrosoft.com, tá? Quem é o proprietário? Olha só, o André e, claro, todo proprietário, ele é membro também, tá certo? Posso colocar mais proprietários? Posso. Não tem necessidade de eu me colocar aqui, como eu falei, eu sou global admin, mas como teste, digamos que eu não seja global admin, é aqui que eu pesquiso, tá? Faço a pesquisa e aí ele me traz aqui esses proprietários. Adicionar proprietários, vou pesquisar, ó, ou segue a lista e você pesquisa se ela for muito grande, eu vou me colocar aqui, ó, lá, adicionado 1, salvar. Os proprietários de grupo foram atualizados com êxito, agora André e Maurício. E eu posso colocar agora os membros, o André já está dentro, né? Agora eu vou editar aqui e vou colocar também, vou me autoassinar, eu estou como diretor na organização, então vocês vão ver que para esse treinamento eu vou acabar entrando em todos os grupos, mas eu vou colocar a Vera também, porque a Vera é assistente comercial, lembra? E vou salvar. Não preciso colocar, né? Eu já sou membro. E nem preciso me colocar como proprietário, porque, mais uma vez, eu sou global admin. Então, vou dar um fechar aqui. Já tenho os 3 membros aqui, ok. André Vilaça, Maurício Casemiro e Vera Lúcia, tá? Olha só, assim como um usuário, eu posso ter uma foto, uma imagem representativa do meu departamento comercial. E eu posso alterar essa imagem também, já iniciando uma personalização no meu grupo, tá? Eu indico, olha só, ele vem aqui uma foto padrão, eu peço para ele escolher uma foto e ele vai buscar essa imagem. Olha só, escolhi a foto, vou carregar uma JPEG, pode ser JPEG, PNG. Só o cuidado que você tem aqui é que ela tem que estar na proporção correta, né? Então, uma proporção 4:4, onde você tem ali uma resolução que não seja nem muito baixa em pixels e nem muito alta também, porque senão ele não sobe. Olha lá, alterar foto, a foto foi carregada. Vou fechar e eu já tenho um ícone representativo do meu Office 365 Group comercial. Ó, bem configurado, ok? Se eu voltar para usuários agora, usuários ativos, vamos pegar o Vilaça que está como proprietário. Eu já consigo ver no escopo, na visão de usuário, a quais grupos ele pertence. Então, se eu der um F5 aqui, olha só, ele já pega a associação, porque um usuário pode ter associação em tantos grupos quanto forem necessários. Nesse momento, o André Vilaça apenas ao comercial como proprietário. Tá? Eu posso editar a partir daqui? Posso também. Se eu vir até o usuário e descobrir que ele pertence ao grupo comercial, olha só que bacana. Eu posso adicionar associações a outros grupos existentes, mas eles já têm que existir, já têm que estarem criados e você, claro, tem que ser um administrador para poder fazer isso. Posso remover o permissionamento a partir daqui da visão do usuário? Pode também, ou a partir da visão de grupo ou a partir da visão do usuário. O bom do Office 365 é que você consegue fazer a mesma operação em diversos cenários diferentes, tá? Então, aqui você criou o grupo do Office 365. Vamos criar uma lista de distribuição agora lá na parte do Exchange. Claro, esse é um treinamento de SharePoint, mas para que você entenda, tá? E depois transformar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas organizações que já têm Office 365 há alguns anos, há algum tempo, né? Office 365 Group é uma coisa nova. E, de repente, usava os grupos antigos, a lista de distribuição antiga, o grupo de segurança antigo, usavam eles e agora querem usar os novos grupos do Office 365. Poxa, mas já tem um eles na organização. O eles, não sei se você sabe, muito provavelmente sim, ele não pode se repetir. Eu só posso ter um comercial@vstechlab.onmicrosoft.com respondendo em um só lugar. Esse alias, esse endereço, SMTP, que a gente chama, né, que é principal, ele vai responder, pode responder numa caixa nominal, que é igual a minha, ou do André, ou do Daniel, e assim vai. Ele pode responder numa caixa coletiva, já vou falar dela. Ele pode responder numa lista de distribuição, ele pode responder num grupo de segurança, ele pode responder num Office 365 Group. Tá vendo em quanta coisa um alias pode responder? Só que ele só pode responder em um elemento desse. Você não pode usar um alias para mais de um tipo de elemento desse, de item desse dentro do Office 365 para Exchange ou para SharePoint, tá?
Estou falando tudo isso por quê? Porque se de repente o comercial já tivesse criado como uma lista ou como um grupo de segurança, e aí? Tem como fazer o upgrade, é muito bacana, tá? Eu vou mostrar aqui como se faz na parte de administração do Exchange, ok? Estranho, né, falar de Exchange, mas é porque esse é um treinamento bem completo, então você vai encontrar integração com todo o Office 365. Eu prefiro mostrar todas as capacidades de integração, porque SharePoint não é só SharePoint, a parte de integração do SharePoint é muito forte, então é bacana que você conheça como você faz as conexões com as outras aplicações que muito provavelmente você também tem na sua organização ou terá se você é um consultor de Office 365 e irá implantar Office 365 para o teu cliente, né, SharePoint. Então aqui eu vou para a parte de destinatários, que é onde ficam as minhas caixas de correio. Veja que para cada colaborador eu vou ter uma caixa, são 7, né? Por quê? Porque o 7 tem licença lá de E5, e por ter licença de E5 tem Exchange Online Plano 2, né? Isso é muito claro, ok? Agora aqui para grupos, veja só. Vamos ver o que ele encontra dentro da central de administração. Opa, ele já encontrou o meu comercial, olha lá. Que tipo de grupo que é? Ah, é um grupo de Office 365, tá vendo? Ele está ativo e esse é o endereço de e-mail dele, o SMTP alias, tá? Aqui você pode criar, ó, grupo de distribuição, grupo de segurança e grupo dinâmico de distribuição. Você pode criar diretamente no Outlook essas listas de distribuição, tá? Ou aqui no centro de administração. Como você é um administrador, então você tem essa opção aqui, ok? Olha só, criando a partir do Exchange, eu vou chamar de administrativo. Ó, aqui ele já não fez igual ao Office 365, ele já não trouxe para cá como uma sugestão. Eu vou fazer manualmente, ó, fiz. Poderia ser ADM, tá? Ficaria legal também, de repente, né? Fica menos formal, mas para empresas, depende do escopo da empresa, fica mais fácil de digitar, tem que pensar nisso também, facilitar a vida do usuário sempre quando ele for usar o endereço. Mais uma vez vai ser um grupo privado, porque é apenas o pessoal do administrativo que vai poder acessar isso aqui, né? O proprietário ele já me autoassina porque eu estou criando, né, o idioma desse grupo e a descrição. Então, grupo no qual, e aí mesma coisa. Eu vou cancelar porque eu não vou criar por aqui. Tá? Eu só queria vir aqui para mostrar como funciona. Eu vou voltar para a administração, ó lá, e vou criar a partir de lá uma lista. Então, vou para grupos novamente, e dessa vez eu vou escolher aqui adicionar um grupo do tipo, deixa ele carregar as opções aqui, pronto, do tipo lista de distribuição. Vamos chamar de administrativo. Ó, aqui ele já faz a conversão, já valida, olha ele validando, disponível. Okay? Dessa vez não vou colocar a descrição, a gente já fez ali o exemplo que é importante. Vou ativar o histórico e olha que importante, pode levar até 60 minutos para que o grupo fique pronto para o portal de administração. Enquanto isso, você pode gerenciar o grupo por meio do portal do Exchange. Quer dizer, criou no Exchange você já consegue administrar tudo, mas no portal de administração de grupos do Office 365 ele te dá esse timer aí. Olha lá. Grupo adicionado, fala de novo sobre os 60 minutos. Você pode editar as configurações diretamente aqui, ó, nesse link. Ele vai para lá para o Exchange ou fecha. Eu não vou editar agora porque eu quero que você veja primeiro como que ele vai se comportar. Olha lá. Vamos dar um F5 aqui para ele pegar a criação. Viu que ele não apareceu? Realmente não aparece de imediato aqui. Ele não mentiu, né? Agora vamos dar uma olhadinha no Exchange. Destinatários. Grupos. Opa! Aqui no Exchange ele já apareceu. Olha lá. Display name, administrativo. Tipo de grupo. Grupo de distribuição. É uma DL, né? Uma distribution list, ou uma lista de distribuição. É uma lista ativa e está aqui o alias SMTP. Isso significa que, se eu vier para o meu Outlook ou para o meu OWA, vamos lá mandar um e-mail agora. Opa, meu grupo de Office 365 já apareceu no meu OWA, meu Outlook Web Access, olha que bacana. Vou criar um novo e-mail. Mas, não estamos esquecendo de uma coisa? Não tem membro no grupo, a gente tem que colocar membros no grupo. Então, vamos voltar. Administração, só tem o proprietário, eu que auto-assinei. Vamos aqui na administração do Exchange.
né? Destinatários, grupos, administrativo, aí tem as opções aqui, ó. Editar, excluir, visualizar, atualizar. Eu vou editar porque eu quero mexer em algumas propriedades. Eu quero vir aqui, ó, na parte de associação. Quem que é membro? Ninguém. Então não vai chegar para ninguém se eu mandar um e-mail para administrativo. Agora eu vou começar a colocar o pessoalzinho aqui que é do administrativo. Então vamos só recapitular aqui. Felipe Nascimento. O Felipe Nascimento ele é assistente administrativo. E, se eu não me engano, o Pedro Mendes ele é gerente administrativo. Então, são esses camaradas aqui que pertencem à área, ao departamento, e responderão pelos encaminhamentos aqui desse grupo, dessa lista de distribuição. Mandou para administrativo, arroba, chegou para os dois na caixa dos dois, nas caixas nominais. Ok. Agora sim, vamos voltar lá para o administrador do Office 365. Vamos ver se já em grupos ele já consegue detectar. Opa, não precisou esperar 60 minutos não, já apareceu aqui para mim, ó. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui. Administrativo, lista de distribuição, tá vendo? Diferente do comercial que é um Office 365 Group. O ID, meu SMTP alias. A descrição, que nesse caso eu não coloquei, posso preencher depois. Permitir remetentes externos ativado. Por que aqui ativado? Porque é uma lista de distribuição. Né? A lista de distribuição ela tem por fundamento permitir que, por exemplo, clientes enviem um e-mail. Não é só para internamente, externamente também. Imagine um cliente chegando e fazendo um orçamento ou pedindo uma nota fiscal ou enviando alguma coisa na área de compras. Né? É o administrativo que geralmente responde. Tá, pode ser outro departamento aí seu que você use, mas para esse nosso exemplo eu estou usando o administrativo. Então eu tenho que deixar que usuários externos, que são clientes, fornecedores, parceiros que não têm contas aqui dentro da minha organização, que ele consiga enviar e-mails para essa lista também, tá? É por isso que ativa lista de distribuição. Os proprietários, então ele já me autoassinou aqui, e os membros, tá? Vamos só colocar aqui, ó, editar e colocar proprietário como o gerente do time. Tá aqui, ó, Pedro Mendes, também proprietário dessa lista de distribuição, e não só um membro. E Felipe Pedro, assistente e gerente da área. Né? Então já apareceu aqui para mim, eu já tenho aqui previamente os dois configurados, ó, diferente, um lista e outro grupo, sempre mostrando, isso aqui é importante. E agora sim que eu vou fazer meu teste. Vamos lá, vou para o meu OWA, vou criar um novo e-mail e vou chamar aqui, ó, ADM. Ele já pesquisa no diretório do meu AD, encontrou o administrativo arroba, ok? Não vou copiar ninguém. Vou só colocar aqui, ó, teste de envio para lista de distribuição. Não vou colocar nada no corpo do e-mail, já tem minha assinatura configurada e vou enviar. Vamos ver o que acontece agora. Veja só, o e-mail chegou aqui. Teste de envio para a lista de distribuição. Na caixa do Felipe Nascimento, que é assistente administrativo. Veja só, Felipe Nascimento, olha só, caixa nominal. Aqui é o OWA dele, o Outlook Web Access, né? Ou também você pode chamar de Outlook Web App. E você tem aqui o e-mail que eu enviei para administrativo. Tanto que se você for responder, você vai ver que, que o Felipe ele vai responder como administrativo, tá? Se eu olhar na caixa do gerente da área, também vai estar lá, porque ele estava dentro dessa lista de distribuição. Vamos dar uma olhadinha? Ok. Estou aqui no Office 365 do Pedro, que é o gerente do Felipe, veja só. Logado agora no OWA dele, na caixa de correio do Exchange Online dele, através da interface de Outlook Web Access, OWA, e o e-mail também chegou. Quer dizer, isso mostra que uma lista de distribuição, ela manda o e-mail para um alias, que a gente chama de alias SMTP, né? Ele tem o UPN dentro da organização, User Principal Name, né? Ou nome principal de usuário. Nas instruções daquela DL, daquela lista de distribuição, diz o seguinte, ó, replica esse e-mail, duplica ele, e manda uma cópia para cada uma das pessoas que estão permissionadas como membro aqui dentro, que foi o que ele fez. Né? Ao eu enviar esse e-mail para o administrativo, ele viu que quem era membro era o Pedro e o Felipe e distribuiu, entregou uma cópia para cada um
nas caixas nominais respectivas. Olha lá. Então, dessa forma funciona a lista de distribuição. Vamos voltar agora para a central administrativa do Office 365 para entender como é que a gente consegue fazer nesse cenário onde as pessoas já têm essa lista de distribuição que é antiga, né, e já usa e quer transformar em Office 365 Group para ganhar as novas funcionalidades, das quais nós falaremos nas próximas aulas. Tá? Por quê? Pode criar um novo? Não pode, já está usando administrativo. Aí vai descaracterizar. Como eu falei, um SMTP ele só pode responder dentro de um único item dentro do Exchange Online no Office 365 em questão de meio flow, né? Que é essa parte de mensageria, ok? De SMTP. E aí, como que faz? Ou você vai ter que criar um outro grupo de Office 365 com outro alias. Por exemplo, se está usando administrativo para lista de distribuição, passa a usar admin ou ADM ou qualquer outra coisa para o grupo. Só que aí também você passa, não é uma boa prática, né? Você acaba aqui dificultando um pouco a sua administração em questões referentes ao departamento administrativo. Você já começa a dificultar. Eu recomendo que você faça um upgrade, que você transforme o que é lista de distribuição em Office 365 Groups, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Prontinho. De volta à Admin Center do Office 365, né? A central administrativa do Office 365. Na parte de grupos, nós temos aqui o grupo administrativo. Via Office 365, não dá para fazer a substituição, tá? Não dá para transformar uma lista de distribuição em um Office 365 Group, ok? Dá para excluir, dá para alterar, dá para mexer no permissionamento, quem é proprietário, quem é membro, dá para você mexer em algumas características, mas para você transformar em Office 365 Group, você tem que fazer isso via Exchange Online. Então, você vai por aqui, ó, Centros de Administração Exchange, ou você, ao selecionar o grupo aqui na central de administração de Office 365, tem aqui, ó, configurações de Exchange, editar as configurações no Exchange. Ok, indo para a seção aqui de destinatários e para grupos, mais uma vez vai ser exibida aqui a lista de distribuição administrativa e chegou o momento de fazer o upgrade, tá? Você pode fazer selecionando e clicando aqui, olha que bacana, tem uma ferramenta especial agora chamada Atualizar Lista de Distribuição. Ele até dá uma introdução aqui, ó. Você tem algumas listas de distribuição que estão qualificadas para atualização. Se você selecionar, você tem um descritivo aqui, ó. Grupo de distribuição, anotação nenhuma, quem é proprietário, a associação, ó, aprovação de associação fechada, e aprovação de mensagem desabilitado. E aí você tem a ferramenta que faz a migração. Vamos testá-la. Atualizar lista de distribuição. Veja só, atualização em massa das listas de distribuição. Porque, se você tivesse mais listas aqui, você poderia fazer a atualização de uma vez só, em um job só. Ok? Atualizar lista de distribuição para grupos no Outlook permite o acesso a membros novos existentes a conversas anteriores de uma maneira mais simples de gerenciar a associação. Você pode obter mais informações aqui, vai ser direcionado para documentações oficiais Microsoft, ou simplesmente fazer um select nas listas de distribuição que vão virar Office 365 Group e inicie a migração, a atualização. Vamos acompanhar. Atualização em andamento. A atualização foi iniciada e levará alguns minutos. Verifique a lista das listas de distribuição. As atualizadas mais tarde para ver quais foram atualizadas para os grupos. Aqui ele coloca aqui em maiúsculo, parece que deu ponto final. Ok, então aqui você pode acompanhar, ó, clicando em Refresh. Tá? Nome para exibição, quantidade de membros, endereço de e-mail e atualizada. Tá vendo que não deixa mais atualizar? Porque está em andamento. Então agora você pode clicar aqui. E aí você pode dar um refresh aqui, ó, nesse painel. Opa! Olha lá. Grupo de Office 365 e grupo de distribuição. Ele faz essa movimentação, cria aqui administrativo 1 como Office 365 Group e passa
as atribuições para lá. Olha o que ele diz aqui, ó, não foi possível executar a operação porque não foi possível encontrar o objeto. Quer dizer, ele cria, passa e depois exclui, tá vendo? Nesse momento, ele não está conseguindo achar mais a lista antiga, que ainda era um grupo simples, uma lista simples. Se eu der mais um refresh, opa, agora só tem um administrativo, ele já virou, por fim, o grupo de Office 365, está ativo e já está com todo mundo lá. Vamos dar uma olhadinha aqui à direita, olha só. Pedro Mendes, grupo privado, tá? Vamos dar uma olhadinha agora lá no Office 365 para ver se essas informações elas surtiram um efeito, tá? Vamos sair do Exchange, vamos voltar para o painel de administração do Office 365, ir para grupos, seção grupos, clicar aqui em administrativo e visualizar os membros. Olha que bacana! Já está como grupo de Office 365, já manteve todos os dois proprietários, eu autoassinando porque eu criei como TI e diretor, o Pedro como gerente da área, e membro, o Pedro e o Felipe, né? Pedro como gerente, Felipe como assistente. Bom, aqui ele ainda está mostrando o administrativo 1, mas daqui a pouco ele também, você dando F5, ele atualiza igual atualizou no Exchange e reconhece que o Elias é administrativo. Certo? Veja que isso aqui facilita muito na hora de você fazer a migração para listas que já eram antigas, tá? Só que o bacana é você fazer uma parametrização dependendo do escopo da sua organização. Se é uma organização nova, está chegando agora no Office 365, então faz um mapeamento das áreas, faz um mapeamento dos usuários, dos departamentos, para você criar os grupos de Office 365 já nesse sentido, para não precisar recriar, para não precisar ficar costurando nada, né? Então, se for departamental, que criem-se os grupos departamentais, porque depois, se a tua necessidade dentro do SharePoint, nos sites modernos do SharePoint, é seguir uma estrutura departamental, igual a gente tem visto nas aulas anteriores para os grupos da Engine 2013, lá na central de administração do SharePoint, com subsites departamentais, então que você tenha essa estrutura ao criar os grupos também. Uma outra coisa, já que a gente falou de lista de distribuição virando o Office 365 Group, a gente tem que pensar também nos sites de equipe da Engine 2013, que são os que você tem visto até então, criados lá na central de administração do SharePoint, que a gente fala tanto, né? Essa aqui, lá na parte da farm de SharePoint. Como é que eu vou fazer para transformar, para substituir ou para migrar um site que é 2013 para 2016? De repente você notou que você precisa de um recurso que é da Engine 2016 e você não quer mais estar com a 2013 funcionando. Então, tem que ver questão de URL, se você vai substituir ou se você vai, por exemplo, migrar para uma nova versão e vai ver como é que os seus usuários se acostumam com esse novo site moderno, né? E assim por diante. Tudo isso é questão estrutural, é questão de mapeamento de ambiente e faz parte da fase de planejamento, tá? Ainda que seja um tenant mais antigo de Office 365. Para implementar não tem jeito, você tem que ter planejamento, ok? Bom, aqui eu finalizo então mostrando que dá para criar o grupo de Office 365 a partir daqui também, tá? É mais uma forma, ó, adicionar grupo, que tipo? Grupo de Office 365 ou diretamente aqui, para adicionar um grupo de Office 365 ou, se você quiser, a lista de distribuição. E assim você consegue ter uma noção, né, do que é o Office 365 Group e como que ele vai começar a estruturar a parte de acessos, a identity, dentro do SharePoint Online, dos sites modernos do SharePoint Online. Por hora é só, te vejo na próxima videoaula.